Mas olha só, a questão terapêutica, porque os terapeutas devem estar pensando, poxa, achei que ia ouvir um podcast lá falando da TRG, aquela coisa toda, né? Porque estava empolgado com isso. Mas não é que eu vim aqui com esse objetivo de falar de terapia. Eu queria dizer o seguinte, Jesus, ele pode fazer todas as coisas, mas ele tem os propósitos dele. Eu sempre tive o sonho de ser terapeuta, eu sempre tive o sonho de cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Mas Jesus fez o milagre da minha vida de voltar para os caminhos dele, fazer tudo, só que tem um detalhe. A depressão e a ansiedade estava dentro de mim ainda. Elias, Jesus fez o milagre incompleto? Pode parecer isso, né? Não, Jesus tem objetivos de deixar você sofrer às vezes, porque às vezes nós precisamos passar pelo fogo, como o ouro passa no fogo para virar uma joia. E eu tinha que passar por esse fogo. Então, o que acontece? A depressão, a ansiedade continuou dentro de mim. A diferença é que aquela vontade de me matar, aquela coisa toda, foi diminuindo, mas não saiu. Olha que coisa, né? Eu estava ali agora do lado de Jesus, mas de vez em quando vinha aquele pensamento suicida, mas o que mais me afetava era a síndrome do pânico, né? O transtorno do pânico e a ansiedade, que eu parava no hospital, aquela coisa toda, né? E o meu pai, eu não sei se eu falei isso no outro podcast, mas meu pai morreu tem 4 anos. E ele morreu no dia 25 de agosto, que é o dia do meu aniversário. E a nossa ligação era tão fantástica, uma ligação de Deus mesmo, sabe? Que eu tinha que ficar no hospital, era o dia de eu render minha irmã na parte da noite, era um sábado. E minha irmã falou assim, não, hoje é seu aniversário, pode ficar aí, fica tranquila aí e tal. E eu falei para ela assim, não, eu liguei para ela por volta de 2h30, mais ou menos, eu tinha que chegar lá para as 18, às 19 horas. E eu falei para ela assim, eu tô indo para aí agora. Ela, como assim? Eu falei assim, eu vou para isso. Você pode arrumar suas coisas e pode sair fora. Você sabe por quê? Porque minha irmã, ela não tinha o preparo emocional para passar o que eu passei naquela tarde ali. E a minha ligação com meu pai era ligação realmente de Deus. E Deus falou para mim assim, Elias, seu pai vai embora hoje à tarde. Aí eu querendo chorar de novo. Vai lá se despedir de seu pai. Mandei minha irmã embora, ela foi embora. Sabe o que eu fiz? Cheguei lá, eu tenho essa foto até hoje, né? Que a mão do meu pai toda inchada, de tanto tomar medicamento e às vezes não achava mais veia. Eu segurei na mão dele, eu fiz questão de tirar essa foto para mim sempre ter essa lembrança. Eu segurando na mão dele, ele já não estava assim consciente mais, não conversava mais, não estava reconhecendo, teve AVC, um monte de coisa. E eu falei assim, pai, eu não tive muitas oportunidades de dizer que eu te amo. Sabe por quê? Por causa da nossa criação, você sabe, né? Meu pai não era de falar eu te amo. Eu acho que eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Mas eu senti o eu te amo dele todos os dias. Mas o que acontece? Mas a palavra mesmo eu nunca ouvi. E eu cheguei no pé do ouvido dele e falei assim, papai, eu te amo. Muito, muito. E eu quero cantar uma música para você aqui agora. E eu falei, se eu estiver entendendo a música, eu quero que você aperta a minha mão. Tá, e meu pai não tava, ninguém conseguia comunicar com ele. Aí eu comecei a cantar essa música, Ouve a Voz, Jesus Te Chama, né? E ele fazia assim com a mão, ele apertava a minha mão, né? E eu falei assim, eu tô aqui com o Senhor, eu vou honrar teu nome, porque lá na Bíblia tá falando que a gente tem que honrar pai e mãe, eu vou te honrar, pai. Pode descansar do jeito que o Senhor quiser, com tranquilidade, porque eu não vou te dar trabalho. Eu olhei no rosto do meu pai, eu vi o rosto dele assim, brilhando de felicidade. Eu me lembro que eu dei um beijo na testa do meu pai, ali, me sentei de frente para ele, no dia do meu aniversário, né? E eu vi meu pai dar o último suspiro dele. O médico, eu chamei as enfermeiras, falei assim, meu pai já foi. Chama o médico para dar o atestado final aí, né? O médico entrou e falou, pô, cara, você é filho dele? Eu falei, sou, não, mas você tá muito calmo, você tá muito tranquilo, o que foi? Aí eu falei com o médico assim, é porque Deus já tinha me avisado. E meu pai já cumpriu a obra dele aqui, então tá tudo tranquilo. E meu pai dormiu no Senhor também, então tá tudo tranquilo, não relaxa, não se preocupe comigo. Só que o que acontece? Aquele momento ali Deus estava me dando força, eu ajudei a cuidar da escolha do caixão, aquela coisa toda e tal. Deu uma desabada lá na hora do funeral, né, que era natural de acontecer, que é o luto que já estava iniciando ali. E passou algum tempo assim, eu já estava começando a ficar sentindo muita falta do meu pai.
muita falta mesmo, e aquilo estava mexendo muito comigo. Eu acho que nem minha esposa sabe disso, porque eu ficava momentos depressivos dentro de casa e ela não sabia por quê. Eu não tinha coragem de falar que era por causa do meu pai e pelo falecimento dele logo no dia do meu aniversário. E um dia eu estava andando de moto lá em BH. Para quem conhece Belo Horizonte sabe que tem uma avenida lá que é muito perigosa, que é a Cristiano Machado. E eu estava andando na Cristiano Machado e eu comecei a chorar em cima da moto por causa da falta do meu pai. E o choro estava tão grande que eu fechei os olhos e falei assim, não quero mais nada, não, acabou. Olha só, Jesus tinha me transformado, me resgatou, mas a depressão estava dentro de mim ainda. Por quê? Deus tinha um propósito para isso. É por isso que eu falo, você que é líder religioso, tem a sua igreja aí, saiba, pessoas, terapeutas, não importa a área que ele trabalha, eles estão aí para ser auxiliares de Deus, são anjos cuidando de pessoas, porque se Deus quiser, ele faz assim, todo mundo vai ser curado, mas tem as pessoas para isso. E naquele momento, quando eu estava de olhos fechados, eu lembrei, sabe de quem? Do meu filho, Miguel. Ele estava muito novinho, né? Eu falei assim, acho que ele tinha 2 anos. Nossa, meu filho vai ficar sem pai? Não, porque o meu pai significou muito na minha vida. Meu filho não pode passar por isso. E eu abri os olhos e firmei o corpo. Foi ali que eu entendi que eu precisava de terapia. E naquele momento eu falei, Senhor Jesus, me faça fazer terapia, porque eu achava que terapia era de gente fraco, mimimi, que o cara não era macho, o cara que não fizesse isso. E a minha esposa sempre falando, faz terapia, você não tá legal, você não tá bem, não sei o quê. A partir daquele momento que eu pensei assim, isso parece estar voltando forte em mim, eu vou procurar terapia. Então o que acontece? Deus completou o milagre através de pessoas que foram anjos, que foram os terapeutas. Terapeutas que cuidaram de mim, que me ajudaram nessa jornada. E quando eu conheci a terapia TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, foi quando limpou tudo. Eu nunca mais tive esses pensamentos, nunca mais eu senti depressão, ansiedade, né? Porque tem gente que fala, pô, mas como é que o cara não tem depressão? E começa a falar uns negócios, começa a chorar. Isso não é depressão não, gente. São lembranças boas, né? Quem amou um pai, viu um pai que sofreu por você assim, isso vai te emocionar para sempre. Mas hoje eu falo do meu pai com alegria. Dia 25 de agosto agora do ano passado, eu fiz uma festa lá em casa com meus amigos. E era para mim estar assim, nossa, meu pai, ele foi-se embora. E para piorar, minha vizinha de frente morreu também nesse dia, 25 de agosto do ano passado. Aí eu vi meu amigo lá de frente, lá chorando, lá triste por causa da mãe, né? Não deu gatilho, deu falar, nossa, meu pai. Não, eu falei, vou ter que comemorar, né? Porque eu tô vivo aqui, né? Me deu os pesos, ofereci ajuda para ele lá e tudo. Mas a vida segue. Hoje eu tenho lembranças que eu tive um herói na minha vida, mas a terapia é que me trouxe até aqui. Se eu não tivesse feito terapia, só se Deus falasse assim, já que você não quer fazer, eu vou fazer outro milagre aí, mas era bom se você fizesse a terapia, né? E eu fiz a terapia e hoje eu estou aqui. Então, talvez quem está nos assistindo aqui, não pense que você sabe dominar os desígnios de Deus. Ele sabe das coisas, né? Eu nem ia falar isso aqui não, mas vou falar só para a gente terminar, né? Eu falei pro Jaider, quando eu cheguei aqui, que eu tô com um problema no quadril, né? Sabe, Jaider, tem pessoas que às vezes falam assim, poxa, Elias, mas você passou tanta coisa de fé, e por que você não pede a Deus para te curar desse quadril aí? Teve um dia que eu acordei, eu fui para ir no banheiro, eu não estava conseguindo andar. Aí eu tive que ir arrastando, segurando na parede. Naquele momento eu falei assim, Jesus, de novo, o que está acontecendo de novo aí? Me mostra por que esse propósito que tem aí. Ele ainda não me mostrou completamente, mas ele já me fez sentir algumas coisas. Por exemplo, o ano de 2023 eu recebi mais de 10 convites para palestrar no Brasil, falando sobre a TRG e outras coisas mais. Eu senti lá no fundo do meu coração que isso poderia aumentar meu ego. Eu poderia me sentir um cara, porque eu amo ser humilde. Eu gosto de pessoas humildes. E eu não quero ser um cara deslumbrado, não quero. E eu sinto que Deus está me travando, falando assim, não, eu acho que se eu te deixar 100% aí, você não vai dar conta, não. Mas não, talvez não seja isso. Talvez seja um propósito até maior e eu não sei qual é. A única coisa que eu sei é o seguinte, eu com um problema no quadril, Deus está me guiando. Ele continua me guiando. Eu fui em 3 especialistas já. O último que eu fui, eu saí
de Mantena, 500 quilômetros até Belo Horizonte, já com a certeza que eu encontraria o médico que vai resolver meu problema. Sabe por quê? Porque Deus falou para mim, pode ir que vai ser nesse. E detalhe, né? Esse médico vai fazer a cirurgia na metade do valor que eu iria pagar por aqui. Isso é que para mim é Deus que está guiando tudo. Deus sabe o propósito. Por que ele deixou cortar minha barriga? Inclusive 2 vezes, porque depois deu hérnia, depois de 1 ano. Mas foi por rebeldia minha que eu fui andar de moto e não podia, aí estourou os pontos lá, aí deu hérnia, teve que colocar. A rebeldia tá difícil, né? Mas o que acontece? Deus tem os propósitos na nossa vida. Então eu queria dizer para vocês que estão aí nos assistindo, que talvez você está dentro de uma igreja, dentro de uma religião, onde tem pessoas que estão falando na sua cabeça, a depressão é do demônio, você não pode ter depressão, você não pode ter ansiedade, você não pode ter uma dor na coluna, é só orar, 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 orar. Gente, oração, tem que ter ação. Então a ação às vezes é procurar uma terapia, às vezes a ação do meu problema do quadril é procurar um médico ortopedista para resolver a situação. Agora, se Deus quiser, ele vai fazer um milagre. Se ele quiser, e se ele não quiser, eu tenho que aceitar e calar e ficar quietinho na minha, porque ele sabe o que é melhor para mim. Sabe por quê? A música que você escolheu não poderia ser melhor. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Se ele quiser que eu morra hoje, eu morro hoje. Mas é ele que quer. Ele sabe o que é o melhor para mim. E essa confiança eu tenho muito forte em Deus. Jair, eu prometo que é a última coisa que eu vou falar aqui. E quem tiver curiosidade de saber mais coisas, está lá no meu e-book, tá? Lá no Hotmart, baratinho, R$14,90, eu acho, sei lá, um negócio assim, para ler mais sobre essa história aí. Olha que eficiência que esse podcast, tá vendo, gente? Olha lá no Hotmart, o resgate, como Jesus fez tudo isso. Mas eu não queria sair daqui, eu acho que eu falei no outro podcast, mas eu vou falar isso aqui. Quando Deus quer, Ele faz. Só que a gente precisa aceitar também quando Ele diz não. Porque quando você não aceita o não de Deus, você é o rebelde. E eu não sou mais esse rebelde. Se Deus falar para mim que é não, e eu vou aceitar. Meu pai muitas vezes falou para mim não e eu fui lá e desobedeci. Mas eu aprendi a duras provas que não é assim que funciona a vida. Então, meu sonho maior, Jair, era ser pai. Eu queria ser pai. E eu descobri que eu era estéril, que eu não podia ter filho em hipótese alguma. Cheguei a fazer uma cirurgia de reversão para tentar reverter esse quadro e não deu certo. E orando a Deus. E um dia eu estava deitado no sofá assistindo um filme, Desafiando os Gigantes. Não sei quem já assistiu esse filme aí, que era a história de um cara técnico de futebol que era estéril, queria ter filho, tal, aquele negócio todo. E era bem perto do Dia dos Pais. E minha esposa estava viajando, eu comecei a chorar muito mesmo. E comecei a soluçar tanto que até você viu que eu choro bastante, né? O controle caiu pro chão, quebrou, que estava sendo desse barrigão aqui, caiu, coisa impressionante. Aí o que acontece? Só que tem um detalhe, às vezes minha memória me rouba. Uma semana antes eu tinha ajoelhado, e a casa estava muito sozinha, estava triste assim, sabe? Minha esposa estava fazendo antes dela viajar, né? E eu falei assim, Jesus, parece que está faltando alguém aqui dentro dessa casa, está faltando uma bagunça aqui, está faltando brinquedo, está faltando riscar a parede, está faltando... E o sofá que minha esposa comprou, ela ama o sofá, eu falei, está faltando um menino para afundar esse sofá, tanto pular nele, está faltando uma coisa aqui, ó, eu quero. Se o senhor quiser me dar, eu vou aceitar agora um filho. E sabe quando você tem fé que vai dar certo? Só que eu esqueci disso, aí fui assistir o filme e tal, minha esposa voltou de viagem, aquela coisa toda. Aí passou alguns dias e minha esposa começou a passar mal. Olha que bênção, passar mal, né? Bênção mesmo, porque ela estava tendo enjoo, né? Aquela coisa toda, acordou de madrugada mal, ruim e tal. E ela falou assim, nossa, eu tô passando muito mal, mulher pro médico. Levei pro médico, mas sabe quando você leva a esposa pro médico com a sensaçãozinha assim, nossa, tô achando que Deus me ouviu mesmo, que a gente não tem tanta certeza assim, né? Chegou lá, o médico fez todos os exames e dentre eles o teste de gravidez. E ele disse assim, parabéns, mamãe. Né? A hora que ela falou, minha esposa fez assim, o quê? Porque a gente não se prevenia de nada, porque era estéril, não tinha filho, nem nada, né? E a gente estava com 1 ano e meio, quase 2 já de casado, sem prevenir, sem nada. E ele falou assim, você vai ser mamãe. Nossa,
para mim, assim, eu fiquei em choque, um choque de emoção. Ou seja, porque eu vi que Deus respondeu a minha oração ali de ter um filho. E Ele quis que eu tivesse um filho. E eu sei hoje que o Miguel, o meu filho, ele que me dá força para prosseguir, para fazer as coisas, para com quadril ruim eu vou lá e tento fazer por ele, pela minha esposa, pela minha família. Então Deus sabe todas as coisas. No momento certo Ele me deu um filho. No momento certo Ele vai fazer o que Ele quiser na minha vida, certo? E por Ele, por causa do meu filho que Ele me deu, eu tive forças para procurar terapia, para fazer terapia. Por Ele também, claro que foi por mim, mas por Ele que me deu força, esse gás. Ou seja, Deus tem um propósito, tudo na nossa vida. Eu te confesso, eu acho que se não fosse pelo Miguel e pela minha esposa, eu não tinha feito terapia. E eu fiz terapia, eu vi a transformação tão grande que eu falei assim, epa, eu quero ajudar as pessoas, eu posso não ficar rico, mas eu vou estar ajudando, é uma missão que eu tenho de ajudar pessoas. Quem me conhece lá no Grupo Foco sabe disso. É um grupo que tem, eu chamo eles de alunos, eles me chamam de professor, mas é um grupo que ninguém precisa de pagar nada, só quando eu faço mentoria que eu peço uma taxa lá para eles. Mas eu dou dicas lá todos os dias como missão, porque Deus fez um milagre na minha vida e eu só tenho que retribuir desse jeito. Então, Jair, eu tenho certeza que Deus criou também esse momento aqui com nós dois. Eu tenho certeza absoluta, né? Eu não sei se eu falei isso lá no início, que eu falei tanta coisa, porque eu falei assim, eu fico vendo as propagandas do Jaider, viu, gente? Eu fico assim, nossa, esse cara é fera, velho. Aí vem umas pessoas aqui que sentam aqui, eu falei assim, quem sou eu para sentar? Eu diria se eu vi um comandante aqui, eu acho que é tenente, não sei, pô, o cara tá até de farda. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo nisso? O que eu fui fazer lá no Jaider? Aí eu pensei na terça-feira, acho que foi terça ou segunda-feira, eu falei, poxa, o Jaider não me convidou mais, ele falou que eu podia ir lá a hora que eu quisesse, né? Mas aí a gente fica sem graça, não vou me oferecer não, vou ficar aqui na minha, né? Aí no outro dia, eu abri o celular, Jaider mandou uma mensagem pra mim, pô, o que o Jaider quer comigo? Deixa eu ver. Bora fazer um podcast, ele. Eu falei, nossa, é Deus, coisa de Deus, entendeu? Você sabe por quê, Jaider? Sabe o que eu fico imaginando aqui? Um dia lá no céu, Deus falando assim, deixa eu planejar a vida do Jaider e do Elisa. Planejar aqui. Então, lá no dia 2 de fevereiro, às 14 horas, eu vou programar esse encontro desses caras aqui, esses dois carecas aí e tal. Eles não vão programar a cor de camisa, mas eles vão assim com a cor bem parecida, aquela coisa toda. É Deus que programou tudo isso. Então o que acontece? Muitas pessoas que nos assistiram hoje, eu tenho certeza, sabe por quê? Sabe a sensação que eu tive quando Jesus estava do meu lado, quando o meu amigo me abraçou, eu via Jesus no meu pai, eu vi Jesus hoje aqui. Eu senti ele hoje aqui. E no momento, né, que eu me emocionei muito, foi quando você estendeu a mão para mim, entendeu? Eu senti tipo assim, Jesus falando assim, eu estou usando o Jaider para segurar na sua mão aí agora, entende? Então eu sinto, quando eu conto isso, porque não é muito fácil para contar essa história assim, mas eu senti Jesus aqui do meu lado, senti ele andando aqui nessa sala, falando, vai contando aí, Elisa, vai contando aí que eu tô aqui, tô do seu lado, fica tranquilo aí. E eu sei que ele está aqui abençoando esse podcast vai crescer cada dia mais, abençoando a sua esposa, que é uma técnica maravilhosa, hein? Valoriza. Se ela tem salário, aumenta o salário dela aí. Graças a Deus que você veio. Aquilo, quando eu mandei a mensagem para você, foi intuito. Eu não estava pensando em você. Eu literalmente peguei o celular e falei assim, vamos embora fazer um podcast? Bom, que dia? Sexta-feira, vamos ver se você vem mesmo. É a agenda de Deus. Aí foi, povo. No momento certo. Porque os nossos podcasts é terça e quarta. Né? Falei assim, tem gente precisando ouvir alguma coisa aí. Com certeza. Entendeu? Aí aconteceu isso. E eu tenho que te falar o quê? Que você volte mais vezes, deixa a sua consideração aí, tá? Tá. Ok. Ilma Souza, te amo muito. É minha irmã. Olha. É minha irmã mais nova, né? Que lindo. Jaider, não poderia deixar de agradecer a oportunidade para Elias de contar seu testemunho. Obrigado. Oi, irmão. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Beijo, mana. Kézia Souza. Homem bonito, gente. É minha esposa. Traz ela aqui para lá. Aqui, Kézia, o café aqui nunca esfria, viu?
É isso aí. Ih, não fala de café não, que ela aparece aqui agora. Então, por Vai gostar favor. de café, ela lanche. Mas tá vendo, minha esposa fala muita verdade, né? Não. Lindo. Tá vendo? Pelo menos ela. Coruja que não gava toco, fogo Ou nela. seja, é ela e meu pai que me chamava de lindo, então já tá bom. Elisa, então eu deixo para você com a gente. Você sabe que a gente não faz considerações finais, a gente faz considerações de até logo, Até né? logo. Então, por favor, câmera toda para você. Então, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, pelo privilégio de estar aqui, pelo convite do Jaider. Eu tenho certeza que foi guiado por Deus mesmo no momento certo. Não tinha nada programado, mas, nossa, não programado por nós, mas programado por Deus. Então, eu quero agradecer a todos vocês, o pessoal do Grupo Focus, mesmo que talvez vocês tenham pensado, o Elias vai falar de TRG até cansar lá, mas nós falamos aqui de coisas espirituais que, para mim, na minha opinião, está acima de qualquer coisa. Agradecer todos os terapeutas do Grupo Focus. Vocês, moram aqui, eu amo todos vocês. Meus parentes que assistiram e que vão assistir ainda. Quem não assistiu, vai ter que assistir, hein, até o final aí. Então, muito obrigado, Jaider, de coração, esse espaço aqui. Eu acho que quando você falou a primeira vez que eu vim aqui, assim, você é sócio agora, vem a hora que quiser. Eu acho que eu levei isso a sério. Mas eu Deus. Eu cheguei aqui como se eu estivesse entrando lá no meu consultório. Vamos fazer uma sessão bom. ali. Então, eu estou muito à vontade aqui, gostei muito e pode chamar a hora que você quiser. Se eu puder, eu estarei aqui. Pode ter certeza disso. Eu quero falar uma coisa também, por exemplo, sobre a sua cirurgia, né? Quero pedir às pessoas aqui que a gente possa estar juntos na campanha ou no trabalho que você for fazer para levantar o dinheiro para fazer a cirurgia das 2 próteses que você precisa fazer. E você pode contar comigo. Muito obrigado. Tá? Eu quero dizer que qualquer quantia a gente vai estar trazendo você novamente para a gente falar sobre tanto de terapia ou o que Deus quiser. Isso. Tá bom? Com certeza. E a gente vai levantar essa grana aí para que você possa fazer essa cirurgia. Amém. E fique bem. Obrigado aí pela oportunidade, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu falo porque alguém já me falou, você tá bem, você tá ganhando muito dinheiro, você tá não sei o que, cara, não é assim, não, a realidade é outra. Mas o que acontece? Os meus amigos mesmo falam, cara, você tá precisando, porque o último médico que eu fui, falou assim, cara, se continuar assim, talvez daqui um ano ou pouco você não tá andando mais, porque o desgaste tá muito forte. Então preciso fazer essa cirurgia. Pelo SUS demora uns 5 anos para sair uma perna só. E eu preciso fazer as 2. E eles deram a ideia, vamos fazer uma vaquinha virtual, vamos fazer uma rifa. Sim. Então é claro que no primeiro momento você fica assim, poxa, a gente fica constrangido com isso. Sim. Mas depois a gente lembra que a gente está aqui para ajudar o outro com mesmo. certeza. E eu também já ajudei muitas pessoas. Da mesma forma que você está precisando hoje, outras pessoas você também já abençoou. Isso. E a gente vive aqui para servir. Para servir, então. Servir mais e amar melhor. Isso. Que é uma oportunidade de servir e amar melhor. Então deixo a dica aí, todos aí, vocês que nos assistem, nossos amigos e médicos, empresários, e que a gente possa estar fazendo isso aqui, tá? E mais outro adendo sobre evangelismo desse podcast, que é bom salientar sobre isso, né? Quando nós montamos toda essa estrutura, as pessoas falam a mesma coisa, mas você é rico, né? Eu falei assim, não sou rico. Eu sou trilionário. Isso, é isso aí. O dono dessa brincadeira, você não sabe o que ele é capaz de fazer. Isso aqui é um cisco, ele faz universos. E é esse que é dono da minha vida. Dono de tudo, né? Dono da nossa vida. Então eu conto. A pessoa fala assim, já, mas está fazendo muita dia? Eu falei assim, a fé que eu tenho no meu pai é muito grande. Então o que eu quero fazer, o que nós estamos fazendo aqui hoje, tocando em vidas que mesmo aquele que falou assim, agora não dá. Daqui a poucos minutos eu vou encerrar, passar a conta. Peraí. Eu conheço alguém que pode mudar a sua história. Amém. Amém. Glória a Deus. Gratidão, Amém. Elias. Que Deus abençoe sua vida. Nós o Espírito todos. Santo sempre fale ao seu coração. Amém. Leve o meu abraço para sua esposa, para o seu filho, tá? E toda a equipe lá, Amém. do Focus.